Bom dia, lindo dia para todos. Você sabia que você é um abençoado? Um abençoado, um salvo, um herdeiro do Senhor, um eleito do Senhor? Pois é isso que você é, que eu sou e nós somos. Então vamos louvar a Deus por tudo que Ele fez por nós, tá? Somos benditos do Senhor. Vou ler aqui uma passagem que fica no livro histórico de Mateus, capítulo 24, versículo. Vou começar do primeiro mesmo. Diz assim a palavra de Deus. Jesus fala da destruição do templo. Jesus saiu do pátio do templo e, quando já estava indo embora, os seus discípulos chegaram perto dele e chamaram a sua atenção para os edifícios do templo. Que esse templo era muito bonito, né? Um templo era feito de prata, de ouro, de bronze. Era uma coisa muito linda, muito luxuosa. Que foi o Salomão, né, que construiu para Deus, né, para adorarem a Deus. Só que esse templo ele ia ser destruído. Jesus falou que ali não ia ficar pedra sobre pedra. Não foi para nós que Jesus falou isso. Eu sempre imaginei que fosse no fim do mundo, né? A destruição não ficaria pedra sobre pedra, era a destruição, sabe? Tipo da cidade, das casas, das pessoas, né? Não ficaria pedra sobre pedra, né? Mas não, essa passagem tratava-se daquele tempo, né? Era aquele templo de Jerusalém onde adoravam a Deus, né? Ele foi destruído. Ele foi destruído, não ficou pedra sobre pedra. Então, isso que os discípulos de Jesus estavam, né, conversando com ele a respeito disso. Então ele disse, ele quem? Jesus, né? Vocês estão vendo tudo isso? Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aqui não ficará uma pedra em cima da outra. Tudo será destruído. Quem falou isso foi Jesus, está escrito aqui na Bíblia. Vocês acompanham aí junto. Se Jesus falou isso, então isso é verdade, isso não é mentira. Isso não é uma palavra mentirosa. Jesus conversava com seus discípulos ao respeito, né, da destruição que viria, né, que é o Apocalipse, né, a grande tribulação. Era isso aí. A gente, né, até agora, né, eu, graças a Deus, não espero mais, né, a volta de Jesus, porque eu sei que ele já voltou, mas até um dia desse também esperava, como tem milhares, muita gente ainda, né, não crê, né, não entende como o que está escrito no Evangelho, e ainda espera a volta de Jesus, mas Jesus não vai voltar. Jesus, ele não volta, ele já voltou pela segunda vez. Uma vez em carne, né, como humano, igual nós, e depois ele voltou para fazer o juízo, sim, aquela nação, aquele povo de Jerusalém, que ele veio para aquele povo, não foi para nós. A grande tribulação, o apocalipse, não foi para o mundo inteiro, não era o fim do mundo, de todo mundo hoje que nós estamos. Esse mundo nunca vai acabar. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre, diz a palavra de Deus. Ninguém pode tirar um tio da palavra de Deus. Tem que falar como está escrito aqui. Aí a pessoa lê isso, não entende. Ah, não, o mundo vai acabar. O mundo vai, as pessoas e esse mundo, né, maravilhoso que Deus fez. Não. Geração vai, geração vem e a terra permanece para sempre. Então, deixa eu ver onde eu parei.
Tudo será destruído, né? Então, agora versículo 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular. Você vê, estava Jesus, né, com os discípulos dele, caminhando, eles estavam todos juntos, né? E os discípulos, curiosos, né, querendo saber, né, todos curiosos, querendo captar alguma palavra, né, de Jesus, que eles sabiam que ia acontecer, mas eles queriam saber o tempo, né, queria que Jesus revelasse para ele o tempo, né. Então aqui eles perguntaram, né, em particular com Jesus, né, conte para nós quando é que isso vai acontecer, que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar. Para você ver, Jesus estava conversando com os discípulos, com o povo daquela época, da geração dele, né? Jesus não estava conversando com nós agora. Hoje a gente conversa com Deus em espírito. Naquela época ele estava com Jesus, frente a frente, assim. Que maravilha. Então, e eles curiosos, né, querendo saber. Como que a pessoa entende, lendo essa passagem aqui, entende que é para o nosso tempo hoje? Não é para o nosso tempo hoje, era para aquele tempo, a geração de Jesus. E se Jesus não voltou ainda, cadê o povo da geração dele, que ainda esperando ele vir? Será que existe pessoas com mais de 2000 anos esperando ainda a volta de Jesus? Porque naquela época ele falava para o povo daquele tempo. Então, se Jesus ainda não voltou, como muita gente crê, então aquele pessoal ainda está vivo, esperando a vinda de Jesus. Jesus já voltou, gente. Jesus já voltou. E ele fez juízo para aquela geração, aquela nação de Israel. Deixa eu ver, então. Conte para nós quando é que isso vai acontecer? Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e tudo acabar? Olha só, conversando com Jesus. Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Os enganos continuam até hoje. Porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: eu sou o Messias. Realmente, até hoje tem gente que fala que é o Messias. E enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra. Tudo isso aconteceu, gente. Jerusalém foi atacado, sabe? Houve destruição ali, foi guerra, foi morte, foi muita coisa horrível, gente. Foram 3 anos e meio de batalhas, fome, muita coisa aconteceu. Nossa, eu já li uma passagem, agora não me lembro aonde que foi, sabe? Foi uma coisa tão horrível esse tempo, essa grande tribulação, que está escrito na Bíblia que não aconteceu coisa igual e nem vai acontecer. Então hoje não vai acontecer. Hoje pode ter o que tiver. Hoje, né, a gente vê aí essa pandemia, esse vírus, guerra, muita coisa, né, que acontece no mundo ainda, mas ainda não foi igual aquela tribulação daquele tempo lá que Jesus veio, né, fazer juízo. Foi juízo de Deus. Então, e aquela tribulação, Jesus falava também que ali era para fazer juízo ao povo que mataram os profetas, né? Os profetas deles, aqueles que vieram anunciar a palavra de Deus, né? Que eles foram tudo mortos, né? Decapitados, né? Como os discípulos de Jesus, né? O pessoal que pregava a palavra de Deus foram decapitados, né? Tudo mortos. Isso é hoje? Acontece isso hoje? Se acontece hoje é por causa dessa violência desse mundo que, sabe, não poupam ninguém, né? Mas naquela época eles
matavam mesmo aqueles que eram os discípulos de Jesus, que pregavam a palavra de Deus. Então Jesus, ele já voltou, foi para aquela geração. Ele já fez juízo e hoje nós vivemos numa nova aliança. Hoje nós vivemos na graça de Deus. Então, deixa eu ver aqui. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear, né? Veio nação contra nação, né? Houve guerra que durou, acho que foi 3 anos e meio. Um país atacará outro, em vários lugares haverá faltas de alimento e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Foi muito cruel aquele tempo. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Até hoje isso continua. Nos odeiam. Quando a gente prega a palavra de Deus, a gente é odiado, mas temos que seguir até o fim. Foi naquele tempo e hoje continua a mesma coisa. Todos odiarão por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão a muita gente. Pois é, muita gente vive ainda do mesmo jeito. Tudo isso já não era para acontecer mais, porque Jesus veio, né, abolir com aquela lei, veio findar, né, uma aliança para começar outra. Hoje nós vivemos uma nova aliança. Vivemos na graça de Deus, basta crer nele, acreditar nele. Aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos se esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. Então isso era para aquele tempo, ele instruindo os discípulos dele, né? Que eles tinham que pregar a palavra, né? Para toda a nação, para todo mundo, né? Tanto que o evangelho ele já foi pregado para todo mundo. Que mundo? O mundo de Israel. Essa passagem aqui está falando do mundo de Israel, não é para nós, tá? E o evangelho foi pregado para todo mundo. Foi pregado para todo mundo, tá? E